Graça e paz vos sejam multiplicadas, amada comunidade da fé. Recebam esta palavra como um abraço fraterno. Como quando Deus envolve seus filhos com cuidado, proteção e verdade. Hoje, não estamos reunidos para acusar ninguém. Estamos reunidos porque Deus ama famílias, ama crianças e ama gerações. E quando Deus ama, Ele alerta, corrige, ensina e protege. Existem conversas que não podem ser adiadas. Não porque o mundo está mais maldoso do que antes, mas porque a omissão tem gerado brechas. E brechas são fechadas pela verdade, se tornam portas abertas para dores evitáveis. Conversas que salvam vidas não são conversas agressivas. São conversas responsáveis. São conversas feitas no tempo certo, com amor, com discernimento e com direção do Espírito Santo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Deus não está falando de incredulidade, mas de falta de entendimento aplicado à vida. O povo cria em Deus, mas não sabia se proteger. O povo adorava, mas não discernia os perigos. Conhecimento aqui é luz revelada. É sabedoria prática que guarda a vida. Hoje, o Espírito Santo nos chama a romper o silêncio com amor, porque quem ama, ensina. Quem ensina, protege. Deus, Pai, protege e nos ensina a proteger. Amém? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmos, capítulo 103, versículo 13. Deus é um pai atento. Ele observa, cuida, antecipa perigos. Ele não espera o filho cair para agir. Ele previne. Pais, este é o modelo que Deus nos entrega. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Provérbios, capítulo 22, versículo 6.
Instruir não é apenas corrigir depois do erro, é ensinar antes do confronto, é preparar antes da exposição, é orientar enquanto ainda há pureza para ser preservada. Ensinar com amor é ensinar com proteção. O amor lança fora todo medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Ensinar com amor não gera trauma, gera segurança emocional. Crianças que são ensinadas com amor não vivem com medo dos pais, vivem confiantes neles. Ensinar com amor significa falar a verdade sem agressividade, alertar sem gerar pânico, corrigir sem humilhar. Pais que ensinam com amor constroem um ambiente onde a criança sente liberdade para falar, sente segurança para perguntar, sente proteção para confiar. Quando o ensino é feito com amor, a criança entende. Meus pais me orientam porque se importam comigo. O corpo da criança merece respeito, ensino claro, responsável e protetor. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Revelação aplicada à infância. Templo é lugar sagrado. Não é espaço público. Não é território sem limite. Pais precisam ensinar isso às crianças. Pequenas com linguagem simples. Clara e amorosa, dizendo que o corpo delas é precioso. Ninguém pode tocar de forma que cause desconforto. Ninguém pode pedir segredo que gere medo ou confusão. Isso não é exposição, isso é proteção preventiva. Deixai vir a mim os pequeninos. Marcos, capítulo 10, versículo 14. Jesus nunca afastou crianças do cuidado. Ele as colocou no centro. Ele nunca ignorou a vulnerabilidade delas. Pais precisam orientar seus filhos para reconhecer quando há algo não está certo e saber que podem e devem falar.
a proteção diante das telas e do celular. O Espírito Santo tem alertado a igreja. Muitas crianças estão vulneráveis dentro de casa, através das telas. Entregar um celular sem vigilância é entregar acesso ao mundo. Um mundo que ensina coisas boas, mas também ensina coisas que não estão no tempo certo da criança. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nem tudo edifica. Nem toda informação cura. É importante, nem toda informação cura. É informações erradas no tempo errado informações erradas no tempo errado geram confusão, ansiedade e adoecimento espiritual, emocional. E é por isso que a palavra nos orienta dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Mateus capítulo 6, versículo 22. O que entra pelos olhos alcança o coração. Pais precisam proteger o que seus filhos veem, ouvem e absorvem. A voz da criança precisa ser ouvida com profundidade e responsabilidade. Abre a boca a favor do mudo. Provérbios capítulo 31, versículo 8. A criança não é muda. Ela se cala quando não encontra escuta segura. Quando os pais minimizam, ignoram ou desconfiam, a criança aprende a sofrer em silêncio. Ouvir a criança é um ministério, é acolher sem julgamento, é escutar com atenção. Pais precisam ensinar seus filhos que podem falar sem medo, serão levados a sério, serão protegidos. Uma criança ouvida é uma criança mais protegida. A presença de Deus no lar também protege com profundidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Servir ao Senhor dentro de casa cria um ambiente espiritual saudável, onde há presença de Deus, há luz. Onde há presença de Deus, há discernimento, há sensibilidade espiritual. Lares com oração, diálogo e palavra criam filhos mais atentos e protegidos. Família e comunidade protegem juntas com maturidade. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Proteção não é responsabilidade isolada. Pais atentos, igreja consciente e comunidade vigilante criam uma rede de cuidado. Quando caminhamos juntos, o mal perde espaço. Amém? Vamos de reflexão diante de Deus?
Ensina-nos a contar os nossos dias. Salmos capítulo 90, versículo 12. Vamos refletir. Temos ensinado ou evitado? Temos protegido ou delegado? Temos ouvido ou silenciado? Deus não nos chama à culpa, mas à consciência e alinhamento. Amém? Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas te dou com presença, sabedoria, para saber viver. A palavra orienta, ilumina o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. O caminho é a mente. O coração é a mente. Quando aprendo a verdade me liberta e o coração é guardado, protegido. A palavra revelada foi lançada. A semente foi semeada. E aquele que necessita de ouvir, vai ouvir. Aquele que carece desta palavra, guarda no coração. Para não errar contra ti mesmo. Protege para se proteger e proteger os seus. Para honra, louvor, glória, aquele que ele confiou a você. O bem mais precioso que ele nos deu, a vida. Pais responsáveis geram filhos seguros, protegidos, sábios. O pai que instruiu o menino no caminho que deve andar, nunca se desviará dele. E o caminho aponta para Cristo Jesus, a palavra da vida. Receba esta palavra com propósito,
O Pai conhece a intenção do coração. Conhece o deitar, conhece o levantar, conhece o nosso caminho, conhece o nosso proceder e sabe para quem precisa desta palavra. Ela chegará com destino, com propósito para a qual ele enviou. Ela chega com propósito e ela chega para cumprir. Chega para abençoar. Guarde esta palavra de vida em teu coração e viva com sabedoria para a glória de Deus e a bênção da tua vida e da tua família. Amém? Vamos confessar a nossa fé firme no amor eterno? Declare com fé. Recebemos hoje a sabedoria que vem do alto. Declaramos que nossas famílias são guardadas pelo Senhor, nossos filhos são protegidos, ensinados e ouvidos. Há diálogo, verdade e presença de Deus em nossos lares. Fechamos toda brecha pela luz do conhecimento revelado. Guardamos o nosso coração, a nossa casa, nossas crianças, a nossa comunidade ao Senhor. Através do conhecimento que gera vida. Estamos juntos, crescendo de fé em fé, de glória em glória, crescendo na graça e no conhecimento da presença do Espírito Santo de Deus em nós, para caminharmos em proteção, graça e verdade. Que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Recebemos com alegria, com fé e paz. Amém.